Cidade de Nova York e Starbucks chegam a um acordo trabalhista milionário após greve de baristas. Na Flórida, irmãos colombianos que tinham autorização para trabalhar nos Estados Unidos são presos por roubo e entregues ao ICE. Presidente Lula liga para o presidente americano Donald Trump e pede revisão de tarifas. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. Em meio a críticas e questionamentos sobre ataques a embarcações do narcotráfico, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse que os ataques devem continuar. A declaração aconteceu durante reunião de gabinete com o presidente Trump nesta terça-feira. Vamos ouvir. As I've said, and I'll say again, we've only just begun striking narco boats because they've been poisoning the American people. We've had a bit of a pause because it's hard to find boats to strike right now, which is the entire point. Right? Deterrence has to matter, not arrest and hand over and then do it again, the rinse and repeat approach of previous administrations. This is meant to get after that approach. And I will just end by saying, as President Trump always has our back, we always have the back of our commanders who are making decisions. Acompanhe agora um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aletéia Rodrigues. A cidade de Nova York e a Starbucks chegaram a um acordo trabalhista milionário na segunda-feira. A empresa concordou em pagar 38,9 milhões de dólares para encerrar as acusações de violação de uma lei que exige que empresas de fast food ofereçam aos funcionários horários previsíveis e estáveis ao longo de 3 anos. A quantia deve garantir o pagamento de mais de 15 mil funcionários e pouco mais de 3 milhões em multas e custos. Em comunicado, a Starbucks afirmou que apoia a decisão, mas que vai ser um grande desafio. Também na segunda-feira, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, e o senador americano Bernie Sanders se juntaram aos baristas que estavam em greve no Brooklyn. A greve dos funcionários da Starbucks por melhores salários e condições de trabalho começou em 13 de novembro em 40 cidades e se espalhou para 120 lojas. E uma policial que protagonizou um ataque na casa do ex-namorado não poderá continuar trabalhando na área de segurança pública no estado de New Jersey. Rebecca Sayegh, de 32 anos, se declarou culpada de roubo, dano criminal e agressão simples em 17 de novembro, após invadir a casa do ex-companheiro em abril deste ano. Como parte do acordo, a ex-policial também renunciou formalmente ao cargo no Departamento de Polícia do município de Tom River e a qualquer emprego público no estado. Ela já havia sido suspensa sem remuneração antes mesmo dessa decisão. Segundo a promotoria, há um pedido para que Rebecca fique 180 dias na cadeia como condição de sua liberdade condicional. A ex-policial cometeu um ataque violento com o uso de um cacetete para arrombar a porta da casa de seu ex-namorado, confrontando a nova namorada dele, que também estava na residência. Houve violência física e danos aos bens materiais das vítimas. Rebecca também tentou lutar com os policiais que atenderam à ocorrência e resistiu à prisão. A sentença deverá ser proferida em janeiro de 2026. E uma tempestade costeira chegou à região de Nova York nesta terça-feira e trouxe muita chuva. O governador de New Jersey, Phil Murphy, declarou estado de emergência e pediu aos motoristas da região que tenham cautela, permaneçam alertas e sigam todos os protocolos de segurança. Embora não seja a tempestade mais forte que vai afetar a região durante esse inverno, já está causando transtornos, como atrasos em viagens e condições de direção perigosa. Um homem de Rhode Island foi acusado de um assalto à mão armada e acabou preso após a polícia usar o rastreador do relógio Smart que ele havia roubado.
A vítima, um homem que teve a identidade preservada, relatou à polícia que estava caminhando pela rua quando foi abordada por Fernando Torres, de 37 anos de idade, que usou um estilete para anunciar o assalto. A vítima entregou ao suspeito um relógio Smart e uma jaqueta. Segundo informações da polícia, o suspeito fugiu do local em um carro que era dirigido por uma comparsa. Por meio de um aplicativo, os policiais conseguiram rastrear a localização do suspeito até um posto de gasolina, onde aconteceu a prisão. Victoria Lambert, de 29 anos, que estava com o suspeito, também foi presa. Ambos permanecem sob custódia e devem comparecer novamente ao tribunal para uma audiência ainda nesta semana. A seguir, a empresa Blue Origin de tecnologia espacial pede licença para despejar água em Rio da Flórida. Até já! As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Dois irmãos colombianos que tinham autorização para trabalhar nos Estados Unidos são acusados de roubo de residência. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Os irmãos foram presos pela polícia do condado de Flagler na segunda-feira. Juan Camilo Moyano Gonzalez, de 18 anos, e Sebastián Moyano Gonzalez, de 20, são suspeitos de invadir e roubar casas em Palm Coast. Os colombianos já eram procurados por um caso semelhante ocorrido em 2023. As investigações apontaram crimes como arrombamento, furto e violação de propriedade privada. As vítimas eram membros de uma comunidade asiática local. Segundo a polícia, os irmãos usavam dispositivos de rastreamento para saber se as vítimas estavam fora de casa e então cometer os crimes. A polícia recebeu denúncia de pelo menos 3 famílias da região. Os suspeitos, que tinham autorização para trabalhar nos Estados Unidos, foram entregues ao Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, e agora enfrentam ordem de deportação. E uma caixa de pizza com manchas de sangue foi fundamental para capturar o suspeito de um arrombamento de uma casa vazia em Palm Coast. Segundo a polícia, o DNA era de William Vargas Carmona, de 33 anos. Ele teria invadido o imóvel no fim de janeiro, desligado a energia e a internet, tampado as câmeras de segurança e levado cerca de $3 mil em espécie. Vargas Carmona já tinha sido deportado em setembro do ano passado e, segundo as autoridades, entrou novamente nos Estados Unidos de forma ilegal. Ele foi preso em Jacksonville no dia 21 de novembro pelo ICE e agora está detido, sem direito à fiança, aguardando extradição para o condado de Flagler. E um barco virou no rio Cala-Sorrate, próximo ao Yacht Club de Cape Coral. 4 pessoas estavam a bordo, 3 morreram e uma continua hospitalizada em estado grave. Segundo as autoridades, o incidente aconteceu na tarde de sábado, quando o barco inclinou e os passageiros foram arremessados na água. Equipe de resgate, que envolveu mergulhadores, a guarda costeira e unidades locais, recolheu os corpos, incluindo o de um homem de 60 anos que foi recuperado no domingo. A pessoa que conseguiu sobreviver foi levada ao hospital, mas permanece em estado crítico. A causa do acidente ainda é investigada. Testemunhas relatam que viram o barco em alta velocidade antes de virar.
E a empresa aeroespacial Blue Origin está solicitando uma licença para despejar água usada no complexo da fábrica em Merritt Island, incluindo água de processos industriais no sistema de drenagem que vai para o Indian River. O pedido prevê que até 0,49 milhão de galões por dia sejam liberados para um lago reservatório no local e de lá sigam para o rio. O pedido causou polêmica. Comissionados do condado de Brevard e grupos ambientalistas alertam que o Indian River já sofre com poluição há anos e que o despejo pode agravar o impacto à vida aquática e à qualidade da água. E a temporada de furacões de 2025 chegou ao fim, embora ativa e potente, não impactou os Estados Unidos. Há quase uma década não acontecia uma temporada de furacões no Atlântico sem nenhum furacão atingir o território dos Estados Unidos. A deste ano, que chegou ao fim no domingo, foram geradas 13 tempestades nomeadas, 5 furacões e 4 grandes furacões, 3 deles de categoria 5, um marco raro. No entanto, os cientistas alertam que o fato de não atingir o solo dos Estados Unidos, a energia acumulada foi acima da média, e países como Ilhas do Caribe sofreram com estragos, alagamentos e ventos fortes. O que evitou o impacto direto foi uma combinação atípica de correntes atmosféricas e condições de vento em altitude que redirecionaram os sistemas para longe da costa americana. No próximo bloco, Lula e Trump conversam por telefone por cerca de 40 minutos. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O presidente Lula ligou para o presidente americano Donald Trump nesta terça-feira. Em nota, o governo brasileiro disse que na ligação, que durou cerca de 40 minutos, Lula pontuou que a retirada de 40% imposta a alguns produtos brasileiros, entre eles carne, café e frutas, foi, abre aspas, muito positiva, fecha aspas. Lula disse querer avançar com negociações de outros produtos. O presidente brasileiro também teria solicitado aos Estados Unidos cooperação no combate ao crime organizado internacionalmente. E Trump teria demonstrado disposição em iniciativas entre os dois países no combate às organizações criminosas. A polícia espanhola desmantelou a primeira célula ligada a um grupo neonazista designado como terrorista pela União Europeia. A polícia espanhola informou na segunda-feira que desmantelou a primeira célula conhecida no país ligado a DBase, um grupo supremacista branco nomeado como terrorista pela União Europeia. 3 pessoas, incluindo o líder da célula, foram presas na província de Castellón, na costa leste do país. O DBase, um grupo neonazista fundado por Rinaldo Nazzarro em 2018 nos Estados Unidos, promove o chamado aceleracionismo, uma teoria que busca acelerar o colapso das instituições democráticas por meio de ataques violentos. A polícia disse que os suspeitos eram pessoas altamente radicalizadas e que receberam treinamento paramilitar. Eles também expressaram uma disposição de realizar ataques seletivos, além de usar as redes sociais para recrutar simpatizantes.
Foram apreendidas nas operações 2 armas de fogo, 7 armas de treinamento, munição, mais de 20 facas, equipamento tático e material neonazista. As últimas tempestades no Sudeste Asiático já mataram quase 800 pessoas. Apenas na Indonésia, o número de mortos por inundações e penetração de terra causadas pelas tempestades dos últimos dias já superou os 600 na segunda-feira, enquanto os socorristas trabalhavam para liberar estradas e resgatar moradores presos. Indonésia, Malásia e Tailândia foram atingidas por ciclones tropicais que levaram chuvas torrenciais e ventos durante uma semana para a região. Agora, com a melhoria das condições climáticas, a magnitude do desastre está se tornando mais evidente e as fatalidades já se aproximam de 800 em todo o Sudeste Asiático. Na vizinha Malásia, a agência de desastres do país aponta que quase 12 mil pessoas ainda permanecem em centros de evacuação. A devastação em 3 países ocorreu após meses de condições adversas e mortais em todo o Sudeste Asiático, incluindo tufões que atingiram as Filipinas e o Vietnã. Os cientistas têm alertado que, como consequência do aquecimento global, os extremos meteorológicos serão mais frequentes. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.